Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma estudada no livro de Timóteo, Timóteo 1 e Timóteo 2, de uma forma resumida, é óbvio, pois ali o apóstolo Paulo, ele fala dos requisitos de um presbítero e como deve ser a família de um presbítero, fala dos falsos mestres, e vou introduzir também algumas outras cartas ali, só para poder acrescentar ao ensino. Vamos aqui ao ensino, meus amados. Regras de Deus. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, existem regras. Faz a comparação com o atleta. Um atleta, para ele chegar à vitória, ao primeiro lugar, chegar ao pódio, ele obedece regras, se alimentar bem, dormir cedo, treinar, disciplina, obediência. Quais são as regras? Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Isso nós encontramos em Lucas capítulo 16, versículo 18. Isso são uma das regras que nós encontramos no Novo Testamento. Onde Lucas, o médico, ministrou diante de Paulo, palavras de Paulo, como deveria ser uma família. Quais as regras de uma família diante de Deus. Continuando aqui, meus amados. Deixa eu dar aqui uma... Os sacerdotes serão completamente fiéis ao seu Deus. Então, tá até em vermelho aqui que eu coloquei para vocês, para ficar bem grifado. O que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que ser? Completamente fiéis ao seu Deus. E não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus. O Senhor, portanto, deve ser fiéis a Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido. Pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Levítico, capítulo 21, versículo 6 ao 7. Então, em vermelho eu coloquei o quê? Os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles tinham que ser completamente fiéis ao seu Deus. Nem um pouquinho a mais, nem a menos. Completamente fiéis ao seu Deus. Eles não se casarão com uma mulher divorciada do marido. Não existe essa hipótese. Continuando aqui o estudo. O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com uma mulher divorciada. É uma regra. Então, divorciada, acrescentada aqui. Mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Isso nós encontramos em Ezequiel, capítulo 44, versículo 22. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, nós estamos agora entrando no Novo Testamento, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Pode beber? Sim, só não pode ser apegado ao vinho. Nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro. Hoje em dia, o que nós mais vemos nas igrejas são lobos devoradores, pastores assalariados,
de olho em dízimos e ofertas. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Vou botar aqui direito aqui. Tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Então, aqui está especificando o quê? Você que tem uma família onde você é divorciado, independente de quem repudiou ou quem deixou de repudiar, é divorciado. Ou pior, é divorciado e ainda é casado com uma outra pessoa. Porque todos têm sempre uma justificativa para casar de novo. Como você pode cuidar da igreja de Cristo se você não dá bom exemplo? A razão de tê-lo deixado em Creta, ou Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Então, presbítero, pastor, mestre, é em cada cidade, não é um em cada esquina, não. É um ancião, um homem responsável pelaquela cidade, pela igreja de Cristo. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, mais uma vez, olha só, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Filhos que respeitam o pai, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Muitos hoje empregam os pastores através de lucros, atrás de lucros desonestos, mentindo, dizendo: se você não der o dízimo, o devorador vai acabar com as suas finanças. Que enquanto você mais der, mais vocês vão receber. Então, são ávidos por lucros desonestos, falando que quem rouba a Deus é ladrão e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, são presbíteros, pastores, ávidos por lucros desonestos, mentindo. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, meus amados. A mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, não deturpada como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia prega uma mensagem deturpada, cheia de fermento velho, dizendo que vocês podem se casar com outra pessoa desde que aconteça o abandono ou o adultério. Isso é mentira. Mais uma dessas mentiras. Então, ele tem que se apegar firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, tem umas pessoas no nosso meio que dizem: não, vocês não têm que brigar, vocês não têm que deixar para lá. Não, não. Ninguém fala em briga. Refutar é a gente ter coragem de dizer que essa pessoa está errada, que essa pessoa está equivocada. E se ela persistir no erro, nós temos que expulsar essa pessoa do nosso meio. Isso é refutar os que se opõem à sã doutrina. Isso está em Tito, no capítulo 1, versículo 5 ao 9. Tito também foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Deixei em vermelho para vocês entenderem. Muitas pessoas são, hoje em dia, o quê? Elas são
Egoístas. Egoístas porque só pensam em si próprio. São casais onde há masturbação, que isso é um erro, porque o corpo foi feito para o seu cônjuge e vice-versa. O seu corpo foi feito para dar prazer ao seu cônjuge. Tá? Então, egoístas. Mas o que mais? Desobedientes, pessoas que não obedecem a essa doutrina. Irreconciliáveis. Não há uma restauração, as pessoas não entendem que o casamento até que a morte os separe. Preferem continuar o quê? Na iniquidade, meus amados. Ímpios. O ímpio é aquele que pratica o pecado. É o iníquo. Então, em vermelho eu botei aqui para vocês, ó. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Preferem se divorciar, casar com outro. Amantes do prazer do que amigos de Deus. São irreconciliáveis. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Afaste-se também destes. Então, tendo aparência de piedade, nós vemos o que? Em cima dos púlpitos, aqueles homens dizendo que são pastores, pregando, com um fundo musical belíssimo, tendo a aparência de piedade. Chega a mudar o semblante do rosto dele. Olha como eu sou santo. Mas negando o seu poder. É o fariseu, é o hipócrita, é o sepulcro caiado. Por fora, limpo, branco, como a neve. Mas por dentro, só podridão. Aí diz o quê? Afasta-se destes também. Como o apóstolo Paulo falou. Expulse esse perverso no meio de vocês. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Professa apenas uma religiosidade. Aprende, mas não conhece realmente a verdade. Não coloca em prática aquilo que vem de Deus. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. As más obras, elas sempre vão ser reveladas, mais cedo ou mais tarde. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. É a perseverança dos santos, meus amados. No mundo, Jesus falou que nós teríamos muitas aflições. O mundo é deserto. Nós não vivemos esse mundo para passar férias. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João Batista falou que aquela mulher que estava com Herodes, Antipas, não era a mulher dele, era a esposa do irmão dele, Filipe. Pois ela tinha se divorciado do irmão dele, Filipe, e tinha se casado com Herodes Antipas. E ele perdeu a cabeça dele por falar a verdade. Hoje em dia, nós perdemos a cabeça, não literalmente, mas metaforicamente falando. Chama a gente de: cadê seu diploma de teologia? Quem você é perante grandes teólogos da atualidade? Falam que a gente, que a pregação nossa como é que é? É legalista. Que Deus é amor, quer que as pessoas sejam felizes. Então, nós que falamos a verdade, encontramos muitos empecilhos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu botei uma observação aqui do livro de Jó, capítulo 12, versículo 16. A ele pertence a força, a Deus, e a sabedoria,
tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertence. Então, a pessoa que prega que o casamento, a aliança é rompida, é quebrada no momento que há o adultério ou abandono, ou uma agressão, e vocês podem se casar com o outro, tanto essa pessoa que está enganando as pessoas, quanto os enganados, tanto o enganador quanto o enganado, a Deus pertence. A vingança pertence a Deus. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está no 2 Timóteo capítulo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Então, o que diz aqui? Que nós estamos num tempo que as pessoas não suportam essa doutrina, quando nós falamos do casamento. Que o casamento até que a morte separe. Houve agressão? Delegacia. Mas houve agressão? Vocês têm o direito de repudiar. Porque vocês não podem virar saco de pancada. Porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Mas se você realmente for cristão, você vai interceder por esse cônjuge agressor. Mas vocês sabem que vocês não podem casar com outro, porque esse agressor, que é seu cônjuge, ele ainda vive. Houve abandono? Porque ele é um descrente, como está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele abandonou porque ele é um descrente. Você vai fazer o que por esse que abandonou? Você não vai atrás dele. Porque você sabe que a sua luta não é contra o seu cônjuge, mas sim nas regiões celestiais contra os principados e potestades que estão atacando o seu cônjuge. Ora para que Deus conceda a ele o Espírito Santo para que ele volte para casa. Houve adultério? Perdoe, você não é cristão? Ore para Deus, para que ele se arrependa do adultério, reconheça que ele é um adúltero, para que ele volte, confesse o seu pecado, sem justificar o pecado, e você o perdoe. Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Cumpra plenamente o seu ministério. Suporte os seus sofrimentos. Qual é o sofrimento? As pessoas vão falar que você é legalista. As pessoas vão te acusar de trouxa. E pessoas que te amam. Os seus próprios pais. Filhos que querem o seu bem. Seja feliz. O pai ou a mãe que se foi, que resolveu repudiar, já está casado com outro. Ou não está casado, mas resolveu repudiar. Vai viver a sua vida. Eles vão falar isso do seu bem, porque eles te amam. Mas esse amor deles é um amor segundo o mundo. Eles não querem o mal de vocês, porque eles também são descrentes. Vocês vão, por exemplo, na maioria das igrejas, vocês vão encontrar o quê? Igrejas falando que vocês podem se casar com o outro. E finalizando aqui, meus amados. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que ouvem. Então, permaneça fiel ao que é certo. O que é certo? É o que diz essa doutrina. Que nós só podemos nos casar de novo com uma outra pessoa se o cônjuge que nós nos casamos, que resolveu se divorciar, se ele falecer. Aí sim vocês estão aptos a casar com outra pessoa. Se vocês se casarem com ele vivo, vocês serão adúlteros. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Agora, finalizando, tornem-se. Deixa eu até tirar da tela aqui, para vocês entenderem. Tornem-se meus imitadores, como eu sou
de Cristo. Então o apóstolo Paulo termina em 1 Coríntios dizendo que torne-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que eu comecei colocando para vocês, meus amados, sobre o Antigo Testamento, sobre os sacerdotes? Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram homens enviados de Deus, representar Deus aqui na terra. Eles não podiam dar maus exemplos. Então começava o quê? No Antigo Testamento? Em casa. Marido de uma só mulher. Não podia se casar com uma divorciada. Estão entendendo, meus amados? E eu finalizei com o Timóteo, dizendo que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. E eu incluí no meio disso Lucas 16, 18, que o homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com uma repudiada do marido também comete adultério. E o que o apóstolo Paulo falou? Sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Os sacerdotes, sejam meus imitadores assim como eu sou de Deus. Elohim. Pois eles eram representantes de Deus na terra. Então, o sacerdote está dizendo, sejam meus imitadores. Olha só, eu não posso me casar com uma mulher divorciada. Vocês também não. Sejam meus imitadores. O que o apóstolo Paulo falou? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês também não podem se casar com uma divorciada. Somente se vocês forem viúvos. Aí você pode casar com outra pessoa. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.